Álvaro Pacheco, Antônio Oliveira, Abel Ferreira, Petit, Pedro Caixinha e agora Arthur Jorge no futebol brasileiro. Placar Entrevista recebe o técnico do Botafogo. Destaque neste início de campeonato. Eu estava a dizer, e ficam já com essa nota de rodapé, eu conhecia a Placar porque os meus pais, em Portugal, na altura a minha mãe concretamente, era dona de uma tabacaria, que vocês aqui acham que é mais papelaria, Perfeito. onde vendia jornais e revistas. E eu então, na altura, recordo-me de ela ter a Placar lá à venda. Arthur, obrigado por receber Placar, né? Frente a frente com mais um grande treinador do futebol brasileiro, você que assumiu essa missão, está à frente aí do Botafogo. Arthur, até onde pode ir esse trabalho, né? Você está fazendo os torcedores sonharem. Olá, muito boa tarde. Dizer que nesta altura será sempre prudente, e eu tenho tido esse cuidado também, de dizer que é um compromisso meu, acima de tudo enquanto líder, mas também de todo o meu elenco, de que iremos lutar em cada um dos jogos e em cada uma das competições para podermos ser o mais competentes possíveis. Obviamente que nós temos ambição, temos também determinação para conseguirmos chegar o mais longe possível, mas diria que aquele que é o nosso grande compromisso é dignificar a camisa do Botafogo em cada jogo que nós possamos disputar. No futebol brasileiro a exigência é muito grande nas 3 frentes que vocês estão, né? Com o elenco que você tem hoje, que o Botafogo dispõe, dá pra sonhar tanto com o brasileiro como Libertadores? Você sente que precisa de reforços, de auxílio? Repara, ao dia de hoje nós estamos a falar de um período de tempo que tem 2 meses e meio de trabalho da minha parte e da minha comissão técnica. Nós estamos muito satisfeitos com aquilo que tem sido a evolução do próprio elenco, com a evolução que me parece notória e que tem trazido resultados imediatos para aquilo que é o desempenho e a própria classificação, não só atual, mas também a classificação para os oitavos de final da Libertadores, assim como também da primeira eliminatória da Copa. Claro que nós temos a ambição de poder em cada uma dessas frentes dar o nosso melhor. Nós temos de facto um grupo de atletas que nos tem deixado a todos muito satisfeitos pelo compromisso, pela forma como têm abordado também estas 3 competições, mas naturalmente que estando neste período também, ou existindo a possibilidade de cada uma das equipas poder reforçar, eu já o disse também que nós temos identificados alguns atletas que gostaríamos de ver junto de nós e que estão ou estamos todos dentro daquilo que é a ideia do treinador, a ideia de toda a administração, na tentativa de poder reforçar o elenco do Botafogo, ainda que possamos estar satisfeitos com o que temos, mas aquilo que poderá acrescentar valor será sempre importante. Nesta altura de grande exigência, procuraremos ser capazes de reforçar com 2, 3 peças mais aquilo que é este elenco atual. Você já fez a entrega, o apontamento desses nomes que seriam nomes para ajudar você, ou é uma coisa que você pretende ainda analisar com muita calma, né? A reabertura da janela, o mercado num todo, ou você já está mapeando por aí também, fazendo esse trabalho, que é um trabalho que você também conhece muito bem, né? De olhar mercado. Sim, repare que nós temos que, obviamente que nós já conversámos mais do que uma vez, e quando digo nós, falo nós enquanto equipa técnica, todo o departamento de scout, a parte estrutural, diretiva do clube, da própria SAF, está identificada com aquilo que são as próprias necessidades e também aquilo que são os nossos objetivos, porque nós temos que trabalhar por antecipação, nós temos que trabalhar de uma forma onde não possa ser de um dia para o outro, que possamos procurar, seja o jogador que seja e na posição que esteja também. Há necessidade de nós criarmos, e temos vários jogadores identificados para as diversas posições de todo o elenco, mas naturalmente nesta altura, sabendo nós que aquilo que é o poder acrescentar, como lhe disse, numa ou noutra posição muito específica, sem grandes alterações, porque estamos muito satisfeitos com aquilo que temos tido em termos de desempenho e de entrega de todos os atletas. É um trabalho que é feito com muito tempo de antecedência, portanto, logo após a minha chegada cá, fomos capazes de criar condições de identificar atletas que possam servir para aquilo que é a nossa expectativa de poder ter um Botafogo mais forte que em cada dia. Quando o Botafogo anuncia o seu nome, né, a gente se perguntava aqui, eu falo com muita sinceridade e sem desmerecer, claro, o seu grande trabalho, que eu não conhecia. Creio que muitos torcedores botafoguenses também não tinham essa informação de quem é o Arthur Jorge, né? Eu sei que você constrói toda a sua carreira como jogador no Sporting Braga, é o 11º jogador que mais atuou, né, com a camisa do Braga, né? E como treinador ali tinha uma carreira ainda de início, né? Tava buscando, né, mostrar ali o seu nome, fazer a sua história. Você sentiu que houve uma aceitação? Havia muita desconfiança? Você precisa ainda muitas vezes falar, olha, eu sou o Arthur, fiz isso, fiz aquilo. Quem é o Arthur Jorge, né? De onde vem? Quais são as origens? Não, eu não preciso e nem faz parte daquilo que é a minha forma de estar a poder falar
falar sobre aquilo que é o meu passado ou aquilo que são os meus feitos anteriores. Aquilo que me define e aquilo que eu entendo que tenha feito ou aquilo que seja é exatamente, como disse, em que o meu passado desportivo, praticamente todo ele se resume à história que está associada ao Sporting Braga também. Uma história que começa muito cedo, porque eu sou nascido da cidade de Braga e desde muito novo fazendo parte dos escalões de base como atleta, até chegar ao profissional e ter feito toda a minha carreira profissional no Sporting Braga e com a ambição no pós-atleta de poder também eu chegar ao mais alto nível internamente, ou seja, dentro daquilo que era a equipa principal do Sporting Braga como técnico. Um trabalho que foi feito depois, posteriormente, com alguma paciência, foi feito também com a convicção de que esse meu dia chegaria. Foi feito um trajeto, não digo completamente, mas praticamente todo dentro daquilo que era longe de base do Sporting Braga e em que o meu processo foi feito internamente, ou seja, passei por vários escalões de formação até ter a oportunidade de chegar a uma equipa semi-profissional, que era a equipa B do Sporting Braga, para depois, numa primeira fase como interino, e onde o desempenho foi bom, tendo em conta aquilo que era o contexto atual, para que depois pudesse ser então assumidamente convidado a ser o técnico do Sporting Braga, onde aquilo que foi a experiência, e vocês, para eu não estar a contar aquilo que foi feito, vocês podem facilmente lá chegar, foram superar todos os registros históricos do Sporting Braga. Estou a falar concretamente ao número de pontos, ao número de vitórias, ao número de golos marcados, ao número de clean sheets, todos os recordes históricos que existiam num clube que tem tradição desde 1921 foram superados naquele ano e, consequentemente, com a chegada pela terceira vez na história a uma fase da Liga dos Campeões, posteriormente a um título e depois a minha saída aqui para o Botafogo, onde eu acabei por estar resumido àquilo que era uma história que tem uma grande interligação, que é a minha e a do Sporting Clube Braga. Você contextualizou muito bem esse seu trabalho no Braga, né? Então a gente queria entender um pouquinho mais a sua saída. Como que foi o projeto apresentado para você do Botafogo? Como que você se convenceu a vir para o futebol brasileiro? Quando essa possibilidade foi-me colocada, eu disse que sim, que estava interessado em poder falar com o John para podermos conversar e perceber realmente qual é que era o projeto que teriam. E então o John, de uma forma muito espontânea e muito pronta, deslocou-se até Portugal para falar comigo pessoalmente, numa viagem total lâmpago para conversamos e deixámos as coisas muito bem encaminhadas, tendo eu que a minha vontade era de facto acompanhá-lo neste projeto. Qual é que era o projeto? O projeto era um projeto natural que vive de resultados vivos, um projeto que tem a ambição de ganhar, mas também um projeto onde me é desafiado a poder contribuir para aquilo que é o crescimento do próprio clube, e falo de uma forma estrutural daquilo que são a melhoria de condições de trabalho, para poder participar ativamente aquilo que é a planificação, a projeção e o desenvolvimento. Obviamente que a minha parte específica dependerá de tudo aquilo que são os resultados e do desempenho que a equipa possa ter, mas temos este compromisso de que vai para da realidade jogo ao jogo e uma grande empatia entre todos nós, e falo daquilo que é toda a parte estrutural e todos nós enquanto equipa técnica, para podermos trabalhar diariamente e com foco total e uma determinação muito, muito grande para podermos colocar o Botafogo e estarem nas competições mais importantes que possa disputar. Primeira curiosidade, aonde foi esse jantar? Me dá uma contextualizada, só pra gente ter uma imagem melhor sobre isso. O Botafogo já havia tido recentemente uma experiência muito ruim com o Bruno Lage, né? Em compensação, claro, tinha o lado do Luiz Castro, né? Que foi um casamento que deu certo, apesar da saída ter sido um pouquinho, né? O rompimento ali. O Botafogo vinha de 2 técnicos, 2 traumas, digamos assim, com técnicos portugueses. Foram 5 treinadores que passaram pelo clube em 2023. E eu queria entender se isso foi colocado na mesa em algum momento, para você entender qual estabilidade você teria. Bem, a questão do jantar, temos que utilizar apenas só aqui 2 dias antes, porque foi uma altura em que nós tivemos pausa na Liga Portuguesa e eu tive a oportunidade de viajar na companhia da minha mulher para podermos ter 2 dias fora do contexto de futebol, e estávamos em Paris quando fomos contactados. Naquele momento, a intenção era que o pudéssemos fazer de uma chamada de vídeo para podermos conversar os 3. Não
foi possível, nem era a melhor ferramenta, porque eu estava tão bem fora, estávamos algo desajustados e, portanto, eu regressaria a Portugal, coisa então que o Textor muito prontamente decidiu fazer uma paragem em Portugal, e digo uma paragem porque ele esteve em Portugal muito poucas horas, quando acabou por jantar comigo e com o meu agente, para depois poder imediatamente viajar novamente, mas foi uma conversa onde nós estivemos em cima da mesa, acima de tudo aquilo que nos conhecemos enquanto pessoas. Nós falámos também de futebol, obviamente, falámos daquilo que era o projeto, falámos daquilo que era a vivência de um e do outro, mas falámos essencialmente daquilo que era a visão que eu tinha, que ele tem, para podermos olhar e ver o desenvolvimento do clube. E isso fez com que nós nos alinhássemos, porque será sempre mais fácil se nós falarmos de futebol e onde possam haver pontos comuns, mas eu creio que nós tínhamos uma tia muito grande naquilo que é os pontos de interesse, aquilo que era a visão que um ou outro se ajustava para poder ser uma visão comum, e isso fez com que, como lhe disse, o interesse da minha parte fosse logo imediato e tivesse demonstrado disponibilidade para poder, então, se ele conseguisse a minha desvinculação junto do Sporting Braga, para poder realmente partir com ele rumo a este desafio, esta aventura e este que me apaixonou. E obviamente dentro daquilo que falamos também, a questão muito importante, que é a questão da estabilidade, e onde essa estabilidade, nós sabemos que é sempre o lado técnico, uma estabilidade flutuante, ou seja, nunca estamos seguros a nada, mas há uma convicção muito grande daquilo que é o trabalho que é feito. E se nesta altura nós falamos dos resultados que têm aparecido, e felizmente para todos nós, que nos ajudam imenso e ajuda a consolidar aquilo que é não só a minha posição, até mesmo a posição do clube no seu panorama do futebol, não só brasileiro, mas também sul-americano, mas também aquilo que é a projeção, como lhe disse, do crescimento do clube, e que não depende nem se faz só em cima de resultados desportivos, e temos tido um trabalho muito mais alargado, muito mais abrangente do que propriamente só treino-jogo e ganhar jogos, porque há muita coisa para acontecer no Botafogo, e temos também um envolvimento de muita gente boa, que ajuda muito e que procura dar sempre o seu melhor para que o Botafogo possa, no dia de amanhã, ser sempre melhor do que aquilo que é hoje. Você consultou algum dos seus colegas portugueses, ligou para eles para saber um pouquinho sobre o futebol brasileiro? Não, eu acompanhei e acompanho, na altura acompanhava aquilo que era o Campeonato Brasileiro. Nós temos também um consumo grande de futebol brasileiro em Portugal, concretamente. Gosto muito de pensar por mim, gosto muito de não ser condicionado com ideias que me podem levar para caminhos que não são aqueles que me guiam, e portanto aquilo que foi a minha decisão naquele momento, o aperto de mão que demos para selar o nosso acordo, não era um caso de poder voltar atrás ou não é essa a questão, era sim o sentimento e a certeza absoluta de que estava a tomar a melhor decisão, e a decisão convictamente, e portanto quando isso me acontece e o faço apenas e só pensando por mim, ajuda-me a poder ter a certeza de que é o caminho certo, em que não tenho dúvidas, nem estou condicionado por opinião de nada nem de ninguém, para poder saber que estou a seguir a minha intuição, o meu coração, a minha cabeça e, acima de tudo, o meu desejo de dar passos em frente. Você precisou fazer um trabalho de convencimento também com a sua família, com a sua mulher, para vir para o Brasil, ou foi tranquilo essa questão em casa? Não, foi muito tranquilo, apesar de nós termos tido muito pouco tempo para poder fazer a mudança de vida que fizemos, porque repare que isto dá-se no tal intervalo que eu falei convosco de uma paragem, mas onde nós acabamos por competir no fim de semana seguinte, aquilo que depois do acordo feito entre o John Textor e o presidente do Sporting Braga sobre a minha saída, ficou apenas pendente de eu ter, vou-lhe dizer, a obrigação de fazer o último jogo para o campeonato, um jogo esse que nós ganhamos fora de casa em Portimão por 5-2, e imediatamente após isso estava planeada, e aconteceu, a minha viagem para Lyon, na altura, para ir ter com o John Textor, para então depois viajarmos cá para o Rio de Janeiro. Na altura, e tendo em conta aquilo que foi, eu diria que o espaço de uma semana para poder preparar tudo isto, que é uma mudança de vida grande, muito grande, fazia, e havia um ponto fundamental, que era poder vir acompanhado da minha mulher, porque eu tenho 3 filhos que já são 3 filhos adultos, 3 filhos que dependem e vivem por si só, e foi para mim muito importante aquilo que era a disponibilidade também da minha mulher em me acompanhar nesta mudança, tanto mais que era uma pessoa que tinha também a sua gestão de empresa, tinha o seu trabalho diário, tinha
a sua vida ativa e no momento, sem hesitação, decidiu que esta seria uma jornada como todos aqueles que são os nossos 30 anos juntos, a dois, e portanto viemos então para poder ajudar e contribuir naquilo que era o projeto que me tinha sido apresentado pelo John Textor. Quando você encerra a sua carreira como jogador profissional em 2005 no Penafiel, né? Você só assume um primeiro trabalho em 2009 como treinador, né? Há um hiato aí de mais ou menos 4 anos. O que houve nesse período? Olha, eu posso lhe responder isto de algumas formas, mas vou tentar ser o mais honesto possível. E que tem a ver com aquilo que é, num primeiro momento, eu fiz uma preparação daquilo que é o cursar para poder estar preparado para poder ser então técnico de futebol. Mas quando terminei a minha carreira de futebolista, aquilo que mais me estava a custar era terminar a carreira de futebolista e não pensar muito o que é que eu queria seguir dali para a frente. Porque, a verdade, a minha paixão era de facto jogar futebol. A minha paixão era poder competir, era poder estar diariamente, juntamente com os meus colegas de equipa, a fazer aquilo que eu diria que é a melhor coisa do mundo. E então, posteriormente, é quase que um período de negação, porque foi uma decisão pensada, atenção, foi uma decisão bem pensada a minha paragem e, portanto, perfeitamente consciente, onde com a vida também bem equilibrada e bem estruturada para poder preparar este momento. E tive um período de tempo em que estive afastado do futebol de uma forma direta, mas nunca deixando de fazer e a minha preparação para poder completar aquilo que eram os cursos que nós temos, são 4 níveis de curso UEFA que nós temos que completar para podermos treinar ao mais alto nível. São cursos longos também, de grande exigência, cursos que nos implicam muita disponibilidade também, e eu tive também a possibilidade de, nesse período de tempo, fazer então essa minha preparação, começando, como é fácil de perceber, por contextos baixos em termos da exigência daquilo que era a competição onde eu estive, ou as competições onde eu estive inicialmente. Portanto, é um percurso que foi feito de baixo para cima, um percurso que foi feito em cima de trabalho, em cima daquilo que era uma ambição, mas acima de tudo também com um objetivo muito claro, que eu já disse anteriormente que tinha e que acabei por conseguir, para depois então dar os passos seguintes, e os passos seguintes é aquilo que é a internacionalização da minha carreira. Sua carreira de técnico até agora, ela supre essa sua paixão por competição? Você consegue, de certa forma, comparar com a carreira de jogador, ou você separa muito bem isso? Como que é dentro dos seus sentimentos? Não, os meus sentimentos alteram, sabe? Que nós ao longo da vida também vamos alterando e vamos ajustando aquilo que são as nossas paixões. E eu digo que ao dia de hoje, e partilho isto muitas vezes com a minha família, porque a paixão do futebol e de jogar era uma paixão de miúdo, uma paixão desde muito cedo, em que eu ia ao estádio do futebol acompanhado pelos meus pais, com apenas 6, 7 anos, e íamos já a ver jogos. Portanto, foi muito em cima disso, de poder, ao dia de hoje, a questão do técnico complementa muito mais. E complementa muito mais porque é um trabalho muito mais exigente, muito mais solitário também, mas que faz-me depender também muito de mim. Obviamente que eu tenho os meus auxiliares que me auxiliam e que me ajudam bastante, são pessoas extremamente competentes, todos eles com nível UEFA para poderem desempenhar a função, mas tenho nesta altura uma paixão tremenda pelo treino, porque faz-me ser capaz, ao liderar grupos de trabalho, de me sentir mais completo e pleno naquilo que é o meu desejo de competir e de ganhar. Quando você faz a transição para ser treinador, tem aqui a passagem pelo Famalicão, né? Eu não sei se você chega, né, a comandar, porque aqui pelo menos não consta, né, nos nossos dados nenhum jogo, né? Eu não sei o que aconteceu, você me contextualiza. E eu queria também que você falasse sobre o Limianos e o Tirsense. Se tem alguma coisa ali, alguma história, algum aprendizado que você carrega para hoje, para o Arthur Jorge, que aos 52 anos comanda o Botafogo. Olha, carrega acima de tudo aquilo que era o sonho de muitos desses jogadores que eu apanhei nessas equipas. A verdade é que o Famalicão, eu fiz a parte final da temporada, porque eu iniciei o projeto a meio, num desafio como foi feito por uma pessoa que era minha amiga e também amiga do presidente do Famalicão. Na altura, o Famalicão hoje é uma equipa que compete na Primeira Liga Portuguesa. É uma equipa que está no top 8 das equipas portuguesas, mas na altura estava a competir na 3ª divisão, portanto na Série C portuguesa. E a história curiosa é que acabei por ser convidado para poder fazer a parte final, que era uma equipa que estava na altura com algumas dificuldades. A verdade é que nós, e digo eu e mais uma auxiliar da altura,
auxiliar esse que é também um treinador atual em Portugal, João Pedro Sousa, que treinou inclusive já o Famalicão na Primeira Liga, já tem algumas passagens pelo estrangeiro também, mas nós, amigos de infância, portanto amigos desde sempre, eu convidei-o para ser meu auxiliar e nós tivemos essa nossa primeira experiência. Uma primeira experiência que correu lindamente, faltou fechar com chave de ouro, porque conseguimos levar a decisão da subida de divisão para a última jornada. Bastava, e digo bastava porque era só isso que faltava fazer, era ganhar o último jogo em casa, e nós empatámos e não subimos. Portanto, ficámos muito perto de ter ali um ano de sucesso. Os dois outras equipas foram dois projetos também de grande dificuldade, acima de tudo. Eu recordo, para terem uma ideia, na altura eu tive no Limianos que comprar todos os equipamentos de treino para o meu elenco, porque eu sou muito exigente, sou uma pessoa muito meticulosa, sou uma pessoa que gosta de rigor, e nós não tínhamos, ou não tinha o clube condições de poder dar as condições que eu entendia que eram as necessárias e as justas, e então investi do meu próprio bolso para que os atletas pudessem treinar todos exatamente igual, com agasalhos também para o frio, porque em Portugal faz no período de inverno muito, muito frio. Portanto, investi ali um bocado de mim também, porque são experiências que ficam e que fazem parte do meu trajeto, ainda que sejam os tais dificuldades que nós encontramos e que ao dia de hoje não são nada, mas que fizeram de mim algo, e o algo é ver muitos daqueles que ali jogaram e jogavam em troca de quase nada, apenas pelo gosto pelo jogo, pelo gosto pelo futebol, e em que abdicavam exatamente do mesmo da sua vida pessoal, da sua vida familiar, mas que ali estávamos nós, a tentar chegar mais longe. Uns conseguiram de alguma forma, e eu digo que tive também a felicidade de conseguir chegar aonde queria e de estar onde quero hoje. Portanto, são histórias que nos marcam para trás, mas que nos levam e caminham para o sucesso. Tem mais situações ali que aconteceram que forjaram hoje o que o Arthur é no Botafogo, né? Você já contou a última rodada que ficou no quase, tenho certeza que você lembra disso até hoje com detalhes, e também as situações com jogadores que ficaram pelo caminho. Conta um pouco mais essa experiência aí pra gente. Há muitas histórias, na verdade. E eu acho que é sempre mais fácil, porque nós temos a oportunidade de relembrar aquelas que acabam por nos marcar, e eu diria que bastantes até mesmo, porque tenho também um trajeto de formação, ou seja, de base, ou seja, onde eu apanhei miúdos com 15 anos, dou-lhe este exemplo agora, só miúdos com 15 anos, que na altura foram meus jogadores no Sporting Braga, e que eram jogadores onde se calhar o potencial deles era posto em causa pela sua tenra idade, pela sua alguma imaturidade, e nós agora vendemos esse jogador no Sporting Braga, foi vendido ao Wolverhampton, Rodrigo Gomes, um jogador que acabou por render milhões, tendo em conta aquilo que foi o seu percurso também de grande persistência naquilo que é a sua carreira, e é um jogador belíssimo também nesse aspecto. Mas tenho muitas, eu tive a oportunidade também de treinar o meu filho que fez formação também e é atualmente futebolista da Primeira Liga em Portugal, e fez também o seu percurso muito ligado àquilo que era o Sporting Braga. Eu fui seu treinador na altura da formação, onde nós tivemos que ter a capacidade de separar aquilo que era o papel de pai e filho, para podermos ter aquilo que era a minha posição e ele nunca ser invalidado de procurar o seu sonho, que felizmente, e muito graças, ou tudo graças a ele, conseguiu assim lá chegar. Eu tive necessidade de um período de Natal de levar 2 atletas para a minha casa, porque não tinham sequer onde ficar quando estava na formação do Sporting Braga. 2 jogadores guineenses, que recordo-me dos nomes deles, Tomás Dabo e Piquetti, que eram 2 jogadores que tinham vindo para mim na altura, e que no período de Natal, que é um período para nós muito importante em Portugal, de reunião familiar, de convivência, de podermos estar entre aqueles que gostamos, e eu levei-os para a minha casa para poderem passar o Natal comigo, porque não tinham família em Portugal, estavam completamente deslocados e fizeram parte disso. Eu tenho um contacto nesta altura com um atleta, e vou dizer isto porque acho que é engraçado, porque é um torcedor do Botafogo ferrenho, e que ficou louco quando eu vim para o Botafogo, e que é uma pessoa que eu acho que eu gosto muito dele e ele também gosta muito de mim. Foi meu atleta na formação, teve um período depois de tempo que na altura era uma promessa muito interessante. Acabou por depois sair dessa formação e teve algumas desilusões pelo caminho, e uma altura já penso com algum tempo até de paragem dele, quando eu vou treinar esse Tirsense que há pouco falou, eu convidei-o aí para o Tirsense. Ganhar muito pouco, ou quase nada. E é um jogador brasileiro, ganhar quase nada, mas era um miúdo na altura com 24 ou 25 anos, e eu levei-o para o Tirsense. A verdade é que nós não tivemos um arranque muito bom, e eu acabei por sair
na altura da equipa. Curiosamente saí precisamente num jogo em que nós fizemos em casa e em que foi, se não foi o primeiro, foi dos primeiros jogos do atleta que eu estou a falar, que eu tinha levado para lá, portanto era a minha aposta, e que temos um penalti a nosso favor e ele foi a bater o penalti e falhou e eu fui despedido no final desse jogo. Portanto, isto são muitas histórias, há muita coisa por trás de tudo isto, mas são histórias que acabam por ficar registadas em nós, e a verdade é essa, muitas vezes mais do que aquilo que é os grandes feitos, porque são histórias de humanidade, e a mim isso, a questão da humanidade, preenche-me para poder dizer também que sou muito grato de poder liderar grupos de homens e poder contribuir também para o seu crescimento e a sua formação. O tópico que vem muito junto disso é a questão psicológica, mental, né, desses atletas, por tudo que eles passam também. Você com certeza deve ter acompanhado a temporada do Botafogo em 2023. E aqui no Brasil a gente abordou muito a questão psicológica do Botafogo. Como que você encontrou esse elenco do Botafogo no aspecto mental, psicológico? Eu vou ter que dar uma curva aí nessa questão, porque eu tenho que falar daquilo que é o meu percurso, da minha chegada para a frente. Obviamente que é um caso singular, todos nós sabemos, nós próprios em Portugal fomos acompanhando e sabemos aquilo que estava a acontecer aqui, mas eu sou um grande defensor daquilo que é o trabalho mental com os atletas. Acho que há uma grande preocupação da minha parte também do equilíbrio da sanidade mental. Aliás, eu tive o cuidado também há uns tempos atrás de falar em Portugal, numa das coletivas que tive, sobre a saúde mental dos atletas, por consequência daquilo que é o peso das expectativas que se colocam, as próprias expectativas de cada um dos atletas, as cobranças que lhes são feitas, aquilo que hoje acaba por ser muito, muito agressivo para quem tem a exposição pública, que é o facto das redes sociais. Portanto, há de facto tem que existir uma grande capacidade mental para se poder suportar tudo aquilo que é o impacto de uma carreira ao mais alto nível, e falo no futebol, que é a minha área, mas aquilo que nós temos feito é em cima de muito trabalho também técnico-tático, de muito trabalho também mental, e de capacitar os atletas de que aquilo que nós somos capazes de fazer será sempre dependente da vontade que tenhamos de superar obstáculos. Arthur, são 10 técnicos estrangeiros na Série A do brasileiro, né? 10 entre 20, 50%. Qual leitura você faz sobre a receptividade que você teve no futebol brasileiro? Por algum tempo, muito se discutiu sobre a vinda dos estrangeiros. Alguns técnicos se posicionaram dizendo que achavam um pouco estranho, anormal esse fluxo. Por que eles estão vindo pra cá? Tudo bem, mas e a gente não pode ir pra lá também? Qual que é a sua visão sobre isso? Você sentiu alguma animosidade em algum momento ou foi tudo light, tudo tranquilo? Não, de forma alguma. Eu vejo isto como aquilo que é. A mente de cada um é que nos transforma e é que nos faz ser mais capazes de poder estarmos preparados para a atualidade. Eu vejo isto de uma forma muito global, aquilo que acontece naquilo que é a circulação de pessoas e concretamente de técnicos, porque eu tenho, e vocês terão memória também, de técnicos de grande nível brasileiros que passaram em Portugal. Aliás, eu estou muito grato ao Scolari por aquilo que fez pela Seleção Nacional Portuguesa. E estou muito grato porque foi um dos finalistas de um europeu, abriu uma janela de oportunidade gigante naquilo que é o relacionamento entre os torcedores e a própria Seleção Nacional, e fez um trabalho extraordinário, portanto, e nunca foi questionada a sua nacionalidade de forma alguma. Nós temos hoje um treinador espanhol a liderar Portugal outra vez no início da Eurocopa, portanto, não vejo isso como sendo problema para quem quer que seja, e a verdade é que serão muito poucos aqueles a falar, porque eu tive grande receptividade dos colegas com quem me defrontei até ao dia de hoje, em que foram todos extremamente muito simpáticos para comigo, naquilo que foi não só as palavras circunstâncias, mas também as suas boas-vindas que me deram ao futebol brasileiro. Portanto, não vejo isso de forma nenhuma como uma entrave, como um problema, porque o que nós devemos avaliar é competência e não nacionalidade. E você encerra a sua carreira bem num período em que Portugal começa a desenvolver muito essa questão de formação técnica, né? Portugal leva o futebol para as universidades, e é justamente nesse período que você começa a se formar como técnico. Você viu isso acontecendo de perto, né? Isso te ajudou de certa forma? Como que foi esse processo olhando para Portugal? Porque, assim, a gente olha para o Brasil, a gente sente um pouco essa falta desse empenho na formação de técnico, sabe? Tudo é muito restrito aqui. Não, nós temos, de facto, uma formação de excelência, e a verdade é que nós temos técnicos portugueses espalhados pelo mundo. Também temos técnicos que não são tão competentes, é evidente, e que podem estar hoje a treinar na Primeira Liga Portuguesa, por razões que os presidentes saberão, mas a verdade é que nós temos uma escola de técnicos muito, muito boa, e onde nós temos tido, e vale nós, em termos da classe, grande sucesso internacionalmente. Aquilo que de facto trabalhamos e fazemos enquanto formação é extraordinário, é de uma exigência muito grande também, é de um grande cuidado, é de uma grande preparação e sentido de missão para podermos
ter essa competência que nos é exigida diariamente, quer estejamos nós a trabalhar em Portugal, no Brasil ou em qualquer outra parte do mundo. Portanto, temos técnicos que estão adaptados e ajustados a contextos muito diferentes, mas sempre com aquilo que é a matriz de uma escola portuguesa para poder buscar o sucesso que se procura em qualquer ponto do globo. Arthur, recentemente sua esposa andou falando que você tem o Maradona, né, como ídolo. Eu já ouvi também de um colega, né, também de Portugal, que Paulo Futre em Portugal é a sua maior referência aí como jogador. Fala um pouco sobre os seus ídolos, sobre suas referências e por que o Maradona? Olha, as minhas referências são muito ligadas àquilo que é a minha adolescência, a minha paixão pelo futebol e também à atualidade, ou seja, aquilo que eu acompanhei quando comecei a formatar tudo aquilo que seria os meus ídolos, e Maradona porque para mim continua a ser uma referência tremenda em termos do jogo jogado, em termos do espetáculo, daquilo que era a sua virtude técnica, a sua capacidade, a forma como consegue catapultar um clube como o Nápoles, que não ganhava nada, para títulos, consegue catapultar a sua própria seleção nacional, consegue ter um país às suas costas, ou conseguiu ter um país às suas costas. Portanto, uma referência para mim naquele que era o seu momento enquanto atleta profissional ou enquanto jogador de futebol. E os meus ídolos são muito em base disso, em função disso, daquilo que era ou que são as minhas paixões, aquilo que são os meus gostos pessoais, e que naturalmente não há nenhum entrave em poder em termos ídolos mais recentes ou mais anteriores àquilo que é o contexto atual, porque a minha vivência do período Maradona foi extraordinária e fez-me fazer viagens para poder vê-lo jogar, porque tinha de facto essa grande paixão por aquilo que Maradona era enquanto futebolista. Então você o seguia também, chegou a vê-lo no estádio algumas vezes, em algumas oportunidades, né? Cheguei a vê-lo em algumas oportunidades, exatamente, de viajar de comboio, muitas vezes dia e noite, para poder ver um jogo de Maradona. Portanto, é aquilo que se faz quando se tem esse gosto, como esperar uma noite inteira para comprar um bilhete para ver concertos dos YouTube. Portanto, são coisas que nós fazemos enquanto adolescentes, outras vezes não tão adolescentes, já mais adultos, mas que continuamos a fazer por paixão. E esses gostos são gostos que me acompanham, portanto, também sinal de consistência naquilo que gostava e que continuo a gostar muito hoje. Eu queria voltar um pouquinho pro Botafogo agora, né? Você não participou da montagem desse elenco do Botafogo, né? O Botafogo hoje, ele consegue ter um desempenho muito bom nesses últimos 10, 15 jogos que você comandou. Você se adaptou ao contexto, portanto, é um futebol desempenhado pelo Botafogo, pelo elenco do Botafogo, ou é uma marca do Arthur Jorge? É o que a gente espera do Arthur Jorge como técnico? Responda-me você e veja-me aquilo que o Botafogo e este elenco fez no Carioca. Se acha que é igual, é uma questão de elenco. Se acha que é diferente, terá alguma coisa minha então. Mas claro está que nós temos que nos ajustar àquilo que temos e que eu tenho neste momento para poder perceber e olhar, e aí também entra muito aquilo que é o nosso trabalho de poder ver onde e como nós podemos potenciar os atletas, e nós dentro de um plano, porque o plano é muito mais abrangente do que aquilo que é o montar a equipa em 4-3-3 ou 4-4-2. Isso é fácil. O que nós precisamos de fazer é criar uma filosofia que vai muito dentro daquilo que é a própria mentalidade, aquilo que vai dentro da coragem, da capacidade para poder executar e desempenhar missões diferentes. Tudo isto é muito mais largo do que olharmos para a equipa de forma estrutural. E nós hoje temos um Botafogo que tem tido, de facto, um bom desempenho, muito mérito dos atletas, porque são atletas de excelência e que percebem e compreendem aquilo que também podem acrescentar ao jogo, mas claro está que também houve necessidade da minha parte de poder pegar e ajustar a minha ideia, tendo em conta aos atletas que tinha e que tenho neste momento à minha disposição. Uma questão, o Abel sempre fala muito do amor dele pelo automobilismo, né? Pelos carros. E eu sei que você tem aí um amor especial, um apreço pelas bicicletas, né? Me fala um pouquinho, você usa isso como uma rota de fuga? Tá trazendo aí alguma bicicleta de Portugal? Eu gosto muito de motores também, a verdade é essa. Eu gosto muito de motores também. E conversa com o Abel sobre? Já tivemos a oportunidade de conversar sobre isso e dizia-lhe que a bicicleta é de facto uma rota de fuga, porque é um gosto mais recente, não deixa de ser, e porque também é verdade, mais nas bicicletas elétricas para poder de mountain bike, portanto falo-se, mas é um gosto que me leva também a poder ter os meus momentos de recuperar a sanidade, de estar mais isolado, de poder estar mais livre de mente, a poder me encontrar a mim mesmo. E isso ajuda-me. Depois, mais uma vez, a questão da companhia da minha mulher, que também gosta, quando o fez, gostou e acabámos por fazê-lo já muitas vezes em conjunto, mas a grande maioria das vezes
vezes faço sozinho e faço com a expectativa de poder ter os meus momentos a andar normalmente dentro de montanha ou monte, que é onde me sinto bem, para poder encontrar a tal paz de espírito que é necessária para tomar as melhores decisões e ser um líder. Você falou bastante da sua parceria com a sua mulher, né? Ela assiste aos jogos, ela vai ao estádio, ela opina, dá uns pitacos no time. Como que é a visão dela com o seu trabalho, essa relação? Uma relação muito, muito boa, muito forte. Nós estamos juntos há 33 anos, portanto é uma vida inteira de companhia, mas também de futebol, e onde acaba por estar comigo em todos esses momentos. Os meus momentos em que estive melhor ou menos bem, aquilo que vai ao futebol apenas ou por maior gosto de me acompanhar do que propriamente sobre a sua paixão pelo futebol, mas também porque quer estar presente no meu dia-a-dia e faz questão disso. Aquilo que acaba por comentar tem muito mais a ver com aquilo que é o meu trabalho, aquilo que eu possa ter tido como comportamento ou o que quer que seja, mas para poder sempre estar presente e estar ligado àquilo que no fundo é a minha vida, mas que por afinidade está também ligada à vida dela. Você disse que já trocou figurinhas, né? Com a Bel já falou, né? E eu queria saber como é que você está se preparando para esse reencontro, né? Vocês já conversaram informalmente sobre esse confronto? Já trocaram alguma ideia? Eu sou amigo do Abel, obviamente. Nesta altura e ao dia de hoje somos também rivais. Vamos ter um desafio de grande exigência para cada um de nós próprios, com toda a certeza em que aquilo que faremos, o seu melhor trabalho, é onde nós procurará fazer dentro da sua própria equipe, em busca, é esse o trabalho, é isso que nós procuramos, mas não falamos, até porque nesta é completamente prematuro falar do que quer que seja, porque é uma competição que temos para agosto e eu tenho muita competição, muito jogo para ganhar até lá chegar. O Botafogo acabou perdendo o título brasileiro justamente pro Palmeiras na última temporada, né? E ao mesmo tempo criou-se uma rivalidade não só pela questão de campo, mas extra-campo também. O John Textor se manifestou muito sobre a questão da arbitragem. Como que todo esse ambiente de rivalidade, tanto fora do campo mesmo, interfere num encontro desse de Libertadores? Repare, não é um assunto que me interesse muito potenciar, não é um assunto que me diga muito respeito. Estamos a falar daquilo que é o ano anterior e eu tenho que me reduzir até por uma questão de ética àquilo que é o meu ano, àquilo que é o período de tempo em que aqui estou. Aquilo que eu tenho que fazer é lutar diariamente para o sucesso do Botafogo, para poder conseguir fazer mais e melhor e tentar abstrair-me daquilo que é e tentar fazê-lo também de uma forma muito capaz, blindando um grupo de trabalho que nós queremos que possa ser um grupo de trabalho a pensar apenas e só em vencer. Na semana de jogo, você acha que esse assunto, até que vai ser muito amplamente repercutido pela imprensa, pelos jornalistas, você acha que é possível ele não entrar no teu vestiário sobre Textor e Leila, sobre Botafogo e Palmeiras, sobre clima de revanche? Tem que blindar, aliás, eu estou convicto e temos feito esse trabalho também, de que aquilo que nós temos vindo a fazer é apenas e só com foco total no desempenho, no treino diário e na tentativa de poder ser melhor do que o adversário em cada um dos jogos. Eu percebo que haja muita discussão à volta disto, percebo que haja muita vontade de ouvir muita gente a falar sobre isto, mas a mim não me vão ouvir nunca falar sobre isto, porque a minha missão, aquilo que é a minha expectativa e também a minha obrigação é fazer com que o Botafogo, de forma competitiva, possa estar preparado em cada um dos jogos para ganhar. Portanto, não é de todo nenhum aspecto que eu sei reconhecer que cada um terá a sua obrigação de responder por aquilo que é o seu departamento. Mas você, por exemplo, vai instruir seus jogadores a não falarem sobre isso durante a semana? Não, nós já o fazemos. Nós não falamos rigorosamente nada disso. Nós não precisamos de instruir ninguém, porque os jogadores estão conscientes também daquilo que é o nosso papel, daquilo que é a nossa forma de estar e aquilo que nos é exigido. E aquilo que nos é exigido é em cada um dos dias trabalhar com grande afinco, sem nunca perder o foco e desperdiçar energia naquilo que nós não controlamos e muito menos que nos compete a nós discutir. Ou seja, assuntos extras como esse são assuntos que você não gosta, prefere deixar pra fora, né, do teu vestiário, pra fora do teu dia a dia e se concentrar apenas no trabalho diário, é isso, né? Sim, repare que não é uma questão que eu não gosto, é uma questão que é um assunto que não me diz respeito e eu tenho o cuidado de, como diz e bem, de poder partilhar com os meus atletas tudo, mas tudo aquilo que seja respeitante à nossa obrigação. E a nossa obrigação é a questão do treino, é a questão do conhecimento do adversário, é a questão de competir e isso não é uma questão de fugir ao que quer que seja. Aquilo que me parece, para mim, ser o mais ajustado é, isso sim, desempenhar a minha função da melhor forma possível e para isso eu preciso de ter esta serenidade e esta capacidade de me abstrair daquilo que
que é acessório. E estes assuntos que, não sendo diretamente ligados à equipa, são acessório e, portanto, são fatores que eu coloco de lado. Como que é a sua relação com o John Textor? Ele é um cara presente no vestiário? Ele tenta entender as suas ideias de jogo? É um cara que procura estar presente, sim. É um cara que procura estar inteirado sobre aquilo que é a nossa realidade dia-a-dia. Tem uma cobrança natural daquilo que é o dono de um clube, mas também enquanto torcedor, porque ele é uma pessoa que vive muito Botafogo e que tem interesse em conseguirmos os resultados que procuramos. Claro que dentro daquilo que é naturalmente também o seu posicionamento, mas sem nunca de forma alguma intervir ou interferir naquilo que possam ser o dia-a-dia da equipa e o trabalho que nós desempenhamos. Muito se fala sobre o calendário, né, do futebol brasileiro. A gente brincava aqui, né, nos bastidores, né? Até perguntei, já tá acostumado, né? Calendário, altitude, são situações novas, né, pra você na sua vida. E dá pra prometer algo pra torcida? Pelo menos Libertadores, o Botafogo vai voltar a competir, vai voltar a disputar títulos, que é o que a torcida mais sonha. Dá pra prometer algo nesse sentido ou é muito perigoso? Não, aquilo que é importante prometer é trabalho, é dedicação, é paixão pelo clube. Isso é que é um aspecto muito importante. Naturalmente que nós vamos e temos a ambição de estar nas decisões, vamos trabalhar para conseguirmos ter essas metas e esse objetivo cada vez mais próximo, mas é aquilo que nos compete e estando nós numa fase tão prematura de todas as competições, de o fazer. Quanto à questão competitiva, como falei há pouco do contexto e da adaptação, e esse é um dos fatores também em que obrigou uma adaptação, ou seja, nós podemos preparar e estarmos capacitados para poder competir de 3 em 3 dias, de ajustarmos a nossa metodologia de trabalho, aquilo que é a nossa ideia, de podermos perceber da necessidade daquilo que é a realidade dos atletas para poderem estar capacitados de performance de um jogo para o outro, ajustes necessários que nos obrigam a tornar-nos melhores, mais fortes, mais competentes, em função de realidades diferentes, mas todas elas desafiadoras para o nosso crescimento. Quais são os seus planos de carreira, né? Eu pergunto isso porque eu vi numa entrevista sua que você falou, não estava nos meus planos vir pro Brasil. Eu gostei muito da proposta, mas não estava nos meus planos. O torcedor do Botafogo, ele tem uma certa insegurança em função da saída do Luiz Castro, né? Qual o compromisso que você tem com relação a isso e o projeto? Olha, o projeto é exatamente esse e aquilo que é o meu compromisso, garantidamente, de poder, pelo menos até dezembro de 25, estar a liderar o projeto do Botafogo, porque é um projeto que me tem dado imenso gozo, que me tem desafiado muito também, mas para o qual eu me comprometi e que é nesta altura o único projeto de carreira que eu tenho em mente. Então a gente agradece, né? Placar Entrevista agradece, foi uma grande honra, né? Temos recebido você aí, técnico do Botafogo, parabenizando pelo seu trabalho, seu grande início de trabalho. E como você falou, até 2025, então, o torcedor do Botafogo pode aguardar que tem muito Arthur Jorge por vir ainda, né? Tem muito ainda por vir, é só o começo, né? Os torcedores do Botafogo vão sentir o dedo de Arthur Jorge e muito mais ainda, é isso? Seja de bicicleta, seja a pé, né? Do jeito que for, tem muito mais Arthur Jorge ainda, né? Com carregado de dedicação, pelo menos. Obrigado mais uma vez, Arthur. A gente agradece aí, Placar Entrevista agradece a sua participação. Muito obrigado, viu? Muito obrigado e fiquem bem. Bom trabalho. Deus.